Olá, você que me vê, que me ouve através desse vídeo. Uma alegria a gente poder se encontrar para dar sequência na nossa formação teológica da Escola Diocesana de Teologia da Diocese da Campanha. Eu, professor Elvis, fiquei responsável pela disciplina de doutrina social da Igreja, uma área importante dentro da teologia moral, né? A moral social, portanto, pensar um pouco, né? Conhecê-la um pouco, sua estrutura, aquilo que a igreja tem para nos ensinar. Com esse vídeo, nós pretendemos fazer uma introdução muito breve, é apenas um aperitivo, não substitui nossas aulas, nós teremos as aulas, com a graça de Deus, no ano que vem, né, presenciais, então poderemos nos aprofundar um pouco mais na leitura, no conhecimento dos documentos da igreja que se referem ao evangelho social, ao aspecto social, à incidência social do evangelho em nossas vidas. Mas com esse vídeo, que você possa receber então um pequeno aperitivo, uma pequena introdução, um primeiro contato, né, com aquilo que nós depois então vamos trabalhar um pouco mais dedicadamente com as nossas aulas, né, com os módulos que nós teremos de doutrina social da igreja em nossa escola. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que esse vídeo, essa nossa partilha, ajude você a refletir um pouco e te anime, né? Que você se anime, porque logo, logo nós nos encontraremos. Com a graça de Deus, já estamos pensando, planejando uma possibilidade para o ano que vem, né? De darmos sequência mais organizada, sistematicamente, e quem sabe já também presencialmente, né? Naquilo que for possível. Estamos pensando e discernindo com a graça de Deus. Bom, doutrina social da igreja, então. É uma área, como eu disse, da teologia moral, né? Portanto, não se trata de ideologia, não se trata de discurso com inúmeras pretensões, e não se trata, muito menos, de um equívoco da igreja, né, de estar intervindo nas situações sociais. Então, isso é um primeiro elemento fundamental. A doutrina social da igreja é magistério oficial da igreja, né? Ela tem poder, força evangelizadora. O Papa São João Paulo II, inclusive, considerou uma das grandes prioridades pastorais para a nova evangelização no terceiro milênio, o milênio que nós estamos, que ele então introduziu a igreja, abriu as portas, né, desse novo tempo na perspectiva da igreja. Então, a doutrina social da igreja é um grande presente que o cuidado pastoral da igreja dá, né, a nós. Então, esse é um primeiro elemento, não é um equívoco. A igreja tem autoridade para intervir nas questões sociais, porque nós cremos que o evangelho é chamado a dar forma à vida social, né? A forma do amor de Cristo, a forma da graça. Então, falar da doutrina social da igreja é falar do evangelho social de Jesus Cristo, da incidência, da presença, da força que o Evangelho tem na vida concreta, cotidiana de cada um de nós. Então seria um equívoco, né, considerar que a doutrina social da igreja teria surgido de um erro, né, de uma confusão, né, de que a missão da igreja só é de ordem religiosa, então ela não tem que ficar intervindo na questão social, política e econômica. É um equívoco. É um equívoco. Na doutrina social da igreja não é uma espécie de secularização, não é uma espécie de intervenção equivocada da igreja nas questões sociais, históricas, que os seres humanos então deveriam, né, pelas suas convenções sociais, darem um jeito. Não, o evangelho ilumina. O evangelho ele tem aplicação social concretamente, né? Afinal de contas, nós acreditamos ou não acreditamos que o evangelho tem poder, né, de transformar a vida dos outros? Fé e vida são inseparáveis, né? A igreja não é ministra de uma salvação meramente abstrata, de uma salvação só da alma. Os documentos todos da doutrina social da igreja, né, que teve início com a Rerum Novarum,
em perspectiva moderna, em 1891, a renovaram no Papa Leão XIII, e que depois então percorre toda a história da Igreja até a Laudato Si do Papa Francisco, a querida Amazônia, um documento sinodal na perspectiva, né, pós-sinodal, também na perspectiva social. Todos esses documentos, eles oferecem princípios reflexivos fundamentais para nós compreendermos as questões sociais, à luz da palavra de Deus. Esses textos, cada encíclica, cada documento, cada pronunciamento, no ano de 2004 foi compilado nesse livro, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que contém as orientações da Igreja para a questão social, né, que o magistério social da Igreja, o magistério oficial da Igreja para as questões sociais, até a encíclica Centésimos Anos, do Papa João Paulo II, que foi então publicado em 1991, e também nós temos o Doquete, né, publicado no ano de 2016, que então já traz algumas atualizações também com, né, as encíclicas Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI, que foi publicado em 2009, e, como eu disse, a Laudato Si, né, do Papa Francisco de 2015. Então, nós temos um bom instrumental, um bom elemento para compreendermos, para termos condições de discernir um pouco as questões da vida cotidiana. Eles não nos oferecem, o ensino da igreja não nos oferece uma regra, né, um conjunto de regras que vá dizer a você o que você pode e o que você não pode. Você deve, o que você não deve, o sim ou não, pronto, acabou. A igreja, ela não entende a perspectiva da teologia moral dessa forma casuística. A igreja entende que há um santuário fundamental em nós, que é o dom da consciência. Nós podemos então pensar, refletir, conhecer os princípios e aplicar, atualizar o evangelho. A doutrina social da igreja passa por constante amadurecimento. À luz daquilo que é dogma, à luz daquilo que é base de fé para nós, então a compreensão da realidade social. É uma pena que muitas pessoas ainda entendam, né, queiram entender que a doutrina social da igreja é uma espécie de politização da fé. Que ingenuidade, que tristeza a gente ainda tem que se deparar com discursos, com falas desse tipo. Né? Que a doutrina social da igreja está a serviço dos comunistas. Que a doutrina social da igreja está a serviço dos capitalistas. Não. Papa João Paulo II, na Solicitudo Rei Socialis, no número 41, ele chegou a afirmar que a doutrina social da igreja não é uma terceira via entre capitalismo e marxismo. Ela não é ideologia, ela não está nesse ponto, ela não está nessa briga, ela não está nessa disputa. Ela é teologia, e teologia moral. E como tal, ela oferece princípios reflexivos, orientações para as nossas ações. Então, a igreja, ela não pode ser indiferente em relação à vida, em relação a situações de humanização e de desumanização, pelas quais, né, diante das quais a gente se depara o tempo todo. A sua missão é fecundar, é fermentar a sociedade com o evangelho, com a graça do evangelho. Né? A nossa fé, a fé cristã, ela é fundada, ela é assentada, ela é sustentada num acontecimento histórico social concreto. A fé cristã não é baseada numa ideia. A fé cristã é baseada num evento social, histórico, existencial concreto, que é a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus. O próprio Logos, a própria salvação se faz carne, se encarna no meio de nós. E assume todos os nossos dramas, assume todas as nossas angústias. Como dizia Santo Irineu de Leão, aquilo que o Verbo assume, o Verbo redime, o Verbo assume a realidade na sua completude. Assume a nossa sarx, a nossa carne na sua totalidade. Assume e redime, salva. Então, para nós, a nossa presença no mundo e a forma como nós nos fazemos presentes no mundo, a forma como você age, como você se comporta, como você lida
né, com as coisas no seu trabalho, na sua família, nas suas relações, os seus grupos sociais, nos seus estudos, na sua escola, na sua faculdade, a forma como eu e você vivemos nessas realidades não é uma forma qualquer, ou pelo menos não deveria. Deveria ser a forma do Evangelho. A fé que tem incidência na vida, tem incidência histórica concreta. Bom, o cristianismo está fundado nesse acontecimento singular. Jesus Cristo encarnado, Deus mesmo no meio de nós e que assume a história humana, a carne humana, a conjectura humana, a cultura humana. Então, precisamos muito bem nos situar diante disso. O compêndio da doutrina social da Igreja, já no começo, no seu primeiro número, no seu primeiro parágrafo, ele faz uma afirmativa fundamental, que então nos ajuda a entender um pouco do espírito da doutrina social da Igreja. A salvação que o Senhor Jesus nos conquistou por um alto preço, veja, isso está na introdução já do compêndio da doutrina social da Igreja, no número 1. A salvação que o Senhor Jesus Cristo nos conquistou por um alto preço se realiza na vida nova, que espera os justos após a morte, mas abrange também esse mundo. Nas realidades da economia, do trabalho, da sociedade, da política, da técnica, da comunicação, da comunidade internacional, das relações entre as culturas e povos. Jesus veio trazer, olha que belo isso, Jesus veio trazer a salvação integral, que abrange o homem todo e todos os homens, abrindo-lhes os horizontes admiráveis da filiação divina. A salvação que o Senhor veio nos conquistar é uma salvação integral. Ele não veio para salvar a nossa alma, porque nós não somos uma alma, nós somos um todo, nós somos uma pessoa. Nós somos uma pessoa cuja dignidade é integral. Esse é o primeiro princípio básico. Todo o ensino da Igreja acerca da vida humana, acerca da vida social. Na antropologia teológica aprendemos isso. Somos imago Dei, somos imagem de Deus, desse Deus que é trino e pessoa, comunhão de pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. E nós somos sua imagem. Portanto, também nós somos pessoas integrais e que somos chamadas ao convívio social. O convívio social, a nossa realidade política, a nossa politicidade, não a política partidária, mas a nossa convivialidade, nossa sociabilidade, é dado inerente à nossa própria humanidade. Não é algo que nos foi acrescentado, não é algo anexo. Pertence à nossa própria natureza como imagem de Deus, o próprio Deus no seu seio, comunhão de pessoas. Então a salvação que o Senhor veio nos conquistar e nos conquistou é uma salvação integral. Do todo, para todos e o nosso todo. Para todas as pessoas e para cada pessoa no seu todo, na sua totalidade. Corpo, alma, espírito, tudo aquilo que somos. O mundo material, a realidade material, a nossa corporeidade, nossa materialidade também é amada, cuidada, criada por Deus. Tudo que existe foi criado do nada, pela bondade poderosa de Deus, pelo amor poderoso de Deus. E tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus cria, é bom, é muito bom. Portanto, tudo se encaminha escatologicamente, se encaminha para a salvação. O juízo final, o final dos tempos, não é o fim do mundo na destruição do mundo. É o mundo no seu pleno desenvolvimento. É o mundo que atinge a sua finalidade plena, a sua plenitude, a salvação. Professamos isso em nossa fé. Nós cremos na vida eterna, na ressurreição da carne. O próprio Cristo, nosso Senhor, ressuscitou verdadeiramente também na carne. Toda a criação espera. Então o Evangelho tem incidência social, gente. O Evangelho tem aplicação prática.
O mesmo compêndio no número 3, inclusive, então ele vai dizer: então essa salvação que nos foi oferecida é uma expressão singular do amor de Deus, de um cuidado fundamental, de um amor absurdo e constrangedor de Deus pelo mundo, pelo homem, por cada um de nós. Está no número 3 do compêndio. E a doutrina social da igreja, então, é o mesmo compêndio, é a mesma igreja que vai dizer: a doutrina social da igreja é esse presente ofertado que também, ao seu modo, expressa esse profundo amor compromissado de Deus pelo mundo, que abrange a humanidade toda, não conhece limite esse amor de Deus. Então, isso envolve a nossa vida por completo, do começo ao fim. Então, ainda que se atribua o começo, o início da doutrina social da Igreja, né, com a publicação da Rerum Novarum em 1891 pelo Papa Leão XIII, como você pode perceber, a dimensão social da fé, a incidência social da fé, está na própria gênese do cristianismo, porque nós professamos fé em um Deus que se faz um de nós, que rompe a nossa história e dá pleno sentido a ela, de um próprio Deus que no seu seio mais íntimo é comunhão de pessoas. No Evangelho, a vida de Jesus, a prática de Jesus teve incidência social intensa. Mateus capítulo 25, tudo que fizerem, tudo que vocês fizerem a um dos pequeninos, cada doente que você cuida, cada luta social, aqueles que lutam por justiça, aqueles que cuidam dos pobres, dos doentes, dos marginalizados, daquele que tem fome e sede e você alimenta, daquele que é nu e você veste, daquele que está preso e você visita, tudo que você faz a um desses é a mim. Olha como o Evangelho tem incidência social. Depois, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a comunidade que compartilha seus bens, a comunidade que vive de modo fraterno, de tal forma que ninguém passava necessidade. As pessoas, inclusive, que possuíam bens, vendiam e traziam os valores, depositavam aos pés dos apóstolos, uma expressão muito bonita de comunhão profunda. Não só de ideias, comunhão de valores, mas comunhão mesmo intensa, física, social. É um exemplo claro de quanto o Evangelho tem incidência social, que a dimensão social da fé não é uma invenção, não é um equívoco da Igreja. Nos primeiros séculos da Igreja, quanta experiência e até hoje a vida da Igreja de cuidado com os outros, não só de um cuidado assistencialista, de dar pão a quem tem fome, e nós fazemos isso, mas também de questionar a realidade social, por que as pessoas passam fome. A igreja ela não está aqui apenas para tampar buraco das lacunas, das injustiças da realidade social. Ela vem também, com o próprio evangelho, questionar essas lacunas, o porquê delas existirem. E se postar como luz diante dessas situações. Então, sempre que nós nos deparamos, né, com alguém que passa fome, nós precisamos nos perguntar por quê, mesmo diante de um mundo que produz tanto, que arrecada tantos impostos, que produz excessivamente, que há alimento sobrando. Por que ainda tem gente morrendo de fome? Essa é uma pergunta que está no centro do homem e da mulher de fé. Não dá para ser indiferente a situações dessas, uma vez experimentada a graça de Deus. Nós, católicos cristãos, não acreditamos que a graça plena, né, o céu, o paraíso, se reduza a um mundo de ordem econômica, de justiça econômica apenas. Não, para nós é claro isso. Mas a luta pela ordem social, econômica, pela justiça, pela dignidade de cada pessoa ter o direito, né, de levar uma vida digna, digna na sua própria corporeidade, inclusive, como sinal de respeito
a dignidade integral dela, de reconhecimento e respeito a isso, essa luta, né, esse trabalho, esse cuidado, esse evangelho é algo que nos toca diretamente. Então, a fé ela tem aplicação, ela tem incidência social, não só como assistência, muito menos como assistencialismo, mas também próprio questionar do sentido mais profundo das coisas. O homem e a mulher de fé, pelo menos deveriam ser, né? Mas o homem e a mulher de fé são aquelas pessoas que questionam as coisas com profundidade. Então não dá para ser indiferente, uma vez experimentada a graça de Deus, diante de tantas indigências. Saber que nós fomos feitos por um Deus que nos ama tanto, que é Ele o grande proprietário desse mundo, que fez esse mundo com toda a condição para que todos pudessem se desenvolver e desenvolver bem. Como nós, crendo num Deus assim, podemos então lidar de forma indiferente diante de tantas diferenças injustas? Então, compêndio da doutrina social, número 7, a Igreja oferece, com a sua doutrina social, esses princípios de reflexão, essas noções reflexivas, esses questionamentos de base e orientações de cunho metafísico, espiritual, profundo, que nos ajuda a compreender e a pensar, a produzir alguma resposta. Então, com a doutrina social, com o seu evangelho social, a Igreja oferece princípios de reflexão, critérios de julgamento para compreender, para, né, então deliberar o que aceitamos ou não, e as diretrizes de ação. Ela não está nos oferecendo uma resposta acabada, porque isso é construção dos próprios seres humanos. Nós, homens e mulheres de fé, somos chamados a contribuir diretamente para a construção de uma sociedade mais justa e não nos silenciar, esperando anestesiadamente uma vida melhor só depois da morte. Isso é descompromisso, isso é negligência. Isso não é fé autêntica. Descompromissar-se com tudo? Ah, não me interesso por questões de política, não me interesso por questões econômicas, não me interesso por esses assuntos. Como não? Isso toca-nos diretamente como cristãos. A vida do outro importa para nós. A realidade social importa para nós, porque isso aqui é criação de Deus, é obra, a graça de Deus. Nós somos postos do mundo como administradores dessa graça, criada pelo próprio Deus. E nós abrimos mão. Então, é uma autêntica prioridade pastoral compreender, conhecer a doutrina social da igreja, principalmente você e eu, que somos cristãos católicos leigos. Existem alguns pontos, algumas realidades em que o evangelho só chega por meio de nós leigos. Isso está na Lumen Gentium do Concílio sobre a igreja, número 33, 34, 35. Existem alguns lugares em que o evangelho só chega por meio de nós. E nós achamos que esses lugares, essas realidades não nos competem enquanto cristãos. Isso é uma negligência perigosa da qual nós precisamos muito nos cuidar. Bom, gente, então isso é um pouco, né, das questões envoltas à doutrina social da igreja. O amor de Deus nos salva integralmente. Não há como experimentar esse amor e guardá-lo para si, não levá-lo aos outros. Não dá para experimentar tanto comprometimento de Deus com a gente e ser descompromissado, ser indiferente ao mundo. A maior expressão, o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, ele disse com muita propriedade ao falar do batismo de Jesus, a maior expressão de solidariedade que a história da humanidade já conheceu, ou seja, a maior expressão de não indiferença, foi justamente a encarnação de Jesus. Deus solidário ao extremo conosco.
revelando nossa face divina na sua face humana. Então, o Evangelho tem profunda implicação na nossa vida. São vários os documentos, né? Nós temos desde a Rerum Novarum, como eu disse, em 1891, uma sequência de documentos que foram elencados. Papa Pio XI, depois, né, com a 40º ano, depois o Papa Pio XII, com uma radiomensagem chamada La Solenità, com indicações, reflexões importantíssimas. João 23, em 1961, com a Mater et Magistra. Depois, 2 anos depois, 1961, com a Mater et Magistra. 1963, com a Pater in Terris, uma belíssima encíclica, maravilhosa. O Concílio Vaticano II nos presenteou com 2 importantes textos, a Gaudium et Spes e a Dignitatis Humanae, textos importantíssimos na perspectiva, então, da doutrina social da Igreja. O Papa São Paulo VI, em 1967, a Populorum Progressio, um texto maravilhoso, a Populorum Progressio, que foi o objeto, então, de aprofundamento, com a Caritas in Veritate do Papa Bento XVI, depois, em 2009. Depois, o mesmo Papa São Paulo VI publicou, em 1971, a encíclica 80 Adveniens, comemorando os 80 anos da publicação da Rerum Novarum. E depois São João Paulo II, que nos presenteou com 3 encíclicas sociais: a Laborem Exercens, sobre o trabalho, em 1981, a Sollicitudo Rei Socialis, em 1987, e a Centésimos Anos, comemorando os 100 anos da publicação da Rerum Novarum, então no ano de 1991. Depois disso, Papa Bento XVI publicou a Caritas in Veritate, no ano de 2009, e Papa Francisco, recentemente, em 2015, a Laudato Si. Tivemos também, né, a querida Amazônia, recentemente. Estamos agora na expectativa de que vai sair um documento agora em outubro desse ano, de 2020, né, também social, à luz do contexto de pandemia. São inúmeros documentos, são princípios, então, que nós, em nossas aulas no ano que vem, retomando, né, a nossa Escola Diocesana de Teologia, teremos a graça de aprofundar, de conhecer mais dedicadamente. Pensemos e rezemos, confiantes sempre na multiforme graça de Deus que nos alcança cotidianamente. A você, minha irmã, você, meu irmão, um grande abraço e até breve, se Deus quiser. Até mais.